Olá, meu nome é Soraya Alice Souza, eu sou médica radiologista da FIDE e o objetivo desse vídeo é falar sobre a anatomia dos seios paranasais e o que deve ser relatado. A finalidade das aquisições das imagens dos seios da face em tomografia computadorizada se presta à confirmação diagnóstica de uma doença nasosinusal, à localização desta doença em relação às cavidades paranasais, à extensão da doença nasosinusal e as possíveis variações anatômicas. Também a tomografia é uma ferramenta essencial na avaliação do pré-operatório para a cirurgia endoscópica nasal e também no segmento pós-operatório na possibilidade de possíveis complicações. O plano coronal é extremamente útil no detalhamento do complexo osteomiatal e as reformatações sagitais se prestam à avaliação da drenagem do seio frontal, do recesso esfenoetimoidal e das paredes posteriores dos seios frontal e esfenoidal. Os seios da face são 4, são seios pareados, então nós temos 2 seios maxilares, 2 seios etimoidais, 2 frontais e 2 esfenoidais. Os limites dos seios maxilares são posteriormente a fossa ptérigo-palatina, medialmente a fossa nasal e superiormente o assoalho da órbita. A drenagem dos seios maxilares se dá no meato médio, na fossa nasal, e em cerca de 15 a 40% nós podemos ter um ósteo acessório ou secundário. Os seios etimoidais eles são separados em células etimoidais anteriores e posteriores pela lamela basal da concha média, que corresponde à fixação da concha média na parede nasal lateral. A célula etimoidal mais anterior é o Agernase, a célula etimoidal mais proeminente é a bula etimoidal e as células etimoidais anteriores drenam para o meato médio. As células etimoidais posteriores, por sua vez, drenam para o meato superior. O recesso frontal ele é delimitado pelas seguintes estruturas, pelo Agernase, pela bula etimoidal, corneto médio, lamela basal e pelas células etimoidais anteriores. O seio frontal está contido numa estrutura óssea que é o próprio osso frontal, geralmente é assimétrico e ocasionalmente nós podemos ter em 5% aplasia e hipoplasia em 4%. A sua drenagem está na dependência da inserção do processo uncinado, podendo ser diretamente para o meato médio ou para o infundíbulo etimoidal. O seio esfenoidal está contido no osso esfenoide, a sua drenagem se dá ao recesso esfenoetimoidal via ósteo esfenoidal. O complexo osteomiatal ele é formado pelo processo uncinado, pela bula etimoidal, pela concha média, pelo infundíbulo, hiato semilunar e o meato médio. Ele determina a drenagem mucociliar dos seios frontais, maxilares e das células etimoidais anteriores. O checklist do relatório dos seios paranasais inclui uma descrição minuciosa de alguns aspectos. No seio frontal, a avaliação da via de drenagem, a presença de células frontais, a fixação superior do processo uncinado e a presença ou não de deiscência da parede anterior ou posterior desse seio paranasal. No seio etimoidal, nós devemos atentar para o trajeto da artéria etimoidal anterior, a possibilidade de assimetria da base do crânio com inclinação lateral da lamela lateral e a presença de possíveis deiscências da lâmina papirácea. Na avaliação do seio maxilar, alguns aspectos de imagem são muito importantes de serem procurados. Assim, a atelectasia do processo uncinado, que pode determinar a síndrome do seio silencioso, o trajeto do ducto nasolacrimal, a exata localização do nervo infraorbitário, a presença de células de Haller que podem contribuir para uma estenose do infundíbulo etimoidal e assim levar a uma alteração na drenagem desse seio maxilar e também nós devemos nos atentar na possibilidade de lesões que determinam deiscência do teto maxilar como fraturas prévias. Na avaliação do seio esfenoidal é extremamente importante nós localizarmos o ósteo do seio, a relação que mantém o canal carotídeo com as paredes laterais do seio esfenoidal, a presença da possibilidade de células de Onode que guardam extrema relação com o nervo óptico, determinando, portanto, interferência na avaliação pré-operatória, especialmente em cirurgia endoscópica nasal. As células frontais são divididas em 4 tipos. O tipo 1, que é o mais frequente, corresponde a uma única célula frontal, localizada acima do Agernase e que respeita o limite do ósteo frontal, que é o chamado bico do frontal. O tipo 2
corresponde a duas ou mais células que estão localizadas acima do Agernaze, mas que respeitam o limite do ósseo do frontal. O tipo 3 corresponde a uma única célula frontal que se estende além do bico do frontal. E o tipo 4 é a chamada célula intrafrontal, que é uma única célula localizada inteiramente no interior do seio frontal. As células supraorbitárias também são células frontais extramurais que determinam a pneumatização do teto orbitário, respeitando o limite do Agernaze. A célula frontobular corresponde a uma célula etimoidal suprabular, localizada acima da bula etimoidal, posteriormente, e que se estende superiormente, ultrapassando o limite do ósseo frontal. Essa célula é importante porque ela pode determinar uma estenose do recesso frontal. A célula suprabular, também uma célula etimoidal extramural, localiza-se acima da bula etimoidal, estende-se superiormente, respeitando o limite do ósseo do frontal. A célula intersinusal corresponde à pneumatização do septo intersinusal frontal, sendo uma variante anatômica que normalmente não determina nenhuma consequência sobre a via de drenagem frontal. Continuando o nosso checklist, o assoalho orbitário é extremamente importante de ser avaliado, notadamente na avaliação de possíveis deiscências que podem ser congênitas e mais comumente adquiridas secundárias a trauma orbitário. A atelectasia do processo uncinado normalmente é congênita e corresponde a uma aposição do processo uncinado à parede inferior da órbita, determinando, portanto, uma assimetria dos seios maxilares, com redução das dimensões do seio maxilar ipsilateral, e pode estar associado ao que nós chamamos de síndrome do seio silencioso, que é a presença de material que preenche aquele seio maxilar, determinando um comprometimento inflamatório crônico, e como consequência nós temos alterações inflamatórias crônicas desse seio paranasal, um infradesnivelamento do assoalho orbitário e uma enoftalmia. As células de Haller correspondem às células etimoidais que pneumatizam a margem inferior e medial da órbita e podem determinar um estreitamento ou mesmo estenose do infundíbulo etimoidal correspondente. O canal carotídeo guarda uma estreita relação com a parede superior e lateral dos seios esfenoidais. No nosso checklist, é obrigatório nós avaliarmos a possibilidade de possíveis essências dessas paredes, especialmente quando esse paciente é um candidato à cirurgia endoscópica nasal. Os seios paranasais podem sofrer pneumatização incompleta. Esse achado ele é mais comum nos seios esfenoidais, em que nós observamos alteração do trabeculado ósseo, especialmente da parede posterior, com presença de conteúdo gorduroso e de pequenas calcificações. No nosso relatório, é extremamente importante a gente fazer uma descrição, ressaltando que isso é um achado incidental e que não tem conotação patológica. As células de Onode correspondem à pneumatização superior e lateral das células etimoidais posteriores em relação ao teto do etimoide. Essas células guardam íntima relação com o trajeto do nervo óptico, sendo essencial o radiologista atentar para esse fato na possibilidade de lesão do nervo óptico em cirurgia endoscópica nasal. No nosso checklist também é importante avaliarmos a integridade da lâmina papirácea. A deiscência da lâmina papirácea pode ser congênita e adquirida, sendo a forma adquirida a mais comum e secundária a trauma. No nosso relatório, nós devemos avaliar se existe ou não extensão de gordura orbitária e na possibilidade de encarceramento muscular. O teto etimoidal ele é formado pela fóvea etimoidal, que é parte do osso frontal, e pela lamela lateral, que é parte do osso etimoidal. Há variabilidade na altura e forma dos tetos etimoidais, e nós devemos considerar que é uma região de alto risco para a cirurgia endoscópica nasal, pela firme aderência da dura mater à lamela lateral, podendo determinar fístula licórica, e além disso, o local em que a artéria etimoidal transfixa a lamela lateral corresponde ao local de menor resistência de toda a base do crânio. A profundidade da fossa olfatória é classificada em queros tipo 1, 2 e 3, dependente da altura da lamela lateral. O queros tipo 1 é quando nós temos uma lamela lateral de até 3 milímetros, o tipo 2 entre 4 e 7 e o tipo 3 acima de 8 milímetros. Fica claro que o tipo 3 é aquele que traz mais risco à cirurgia endoscópica nasal. Esse é o modelo de laudo proposto pela FIDE, em que nós iniciamos o nosso relatório falando do septo nasal,
seguido das conchas nasais, das fóveas etimoidais, da pneumatização das cavidades paranasais, das vias de drenagem sinusais, da possibilidade de alterações relacionadas às lâminas papiráceas, canais ópticos e carotídeos e uma análise sumária da nasofaringe. Como referências bibliográficas, tivemos a pesquisa realizada nestas fontes que colocamos à disposição neste vídeo. Para maiores informações, acesse o nosso portal.